O ar em Bangkok, mesmo à noite, nunca arrefecia completamente. Uma umidade pegajosa envolvia tudo, misturando os cheiros de especiarias fritas dos vendedores de rua, incenso queimado nos santuários de canto e o escape dos tuk-tuks que zuniam pelas ruas. Para Anya, esta mistura era o perfume de casa, um caos familiar que ela tentava capturar nos seus esboços. Sentada na pequena varanda do seu apartamento no segundo andar, com o caderno de desenhos no colo, ela observava a vida no seu bairro. Um mosaico vibrante de cores de pele, línguas e tradições. Havia famílias tailandesas que viviam ali há gerações, migrantes de países vizinhos, e uma pequena, mas notável comunidade de pessoas de pele mais escura como ela. Anya tinha 22 anos, e a cor da sua pele, um tom rico e profundo de ébano, destacava-se na paisagem local. Não era apenas uma questão de pigmento, era uma marca que a tornava visível, por vezes de forma indesejada. Ela gostava de desenhar os rostos das pessoas, os padrões complexos dos tecidos dos sarongs, a forma como a luz dos néons se refletia nas poças após uma chuva tropical repentina. A sua arte era o seu refúgio, uma forma de processar o mundo, tanto a sua beleza quanto as suas sombras. E as sombras tinham crescido ultimamente. Nas últimas semanas, uma tensão subtil, mas palpável, instalara-se no bairro. Não eram apenas os olhares curiosos ou os comentários sussurrados que Anya já aprendera a ignorar. Eram incidentes. Uma loja de um vizinho, um migrante do sul da Ásia, vandalizada durante a noite. Pessoas de pele mais escura paradas na rua por homens carecas e tatuados que não pareciam pertencer ao bairro, fazendo perguntas intimidatórias. Rumores de que alguém queria limpar a área, torná-la mais respeitável, o que significava remover os indesejáveis. E indesejáveis era um código que todos entendiam. Anya fechou o caderno, o sorriso suave que estava a desenhar no rosto de uma velha vendedora de frutas parecendo agora fora de lugar. O medo era um pincel que pintava tudo com tons cinzentos. Ela sentiu-o no nó do estômago, na forma como os seus ombros se encolhiam ligeiramente quando ouvia passos pesados atrás dela à noite. Mas havia também uma raiva a borbulhar por baixo, uma raiva silenciosa contra a injustiça de ser feita sentir-se estrangeira na sua própria casa, de ver a sua comunidade ameaçada. O som de vidro a partir no rés do chão da rua fez Anya sobressaltar. Ela correu para a varanda, olhando para baixo. 2 homens corpulentos, com as cabeças rapadas e tatuagens visíveis nos braços, estavam a afastar-se apressadamente da montra de uma pequena mercearia, cujo vidro estava agora estilhaçado no chão. O dono, um homem de pele escura que Anya conhecia como o Senhor. Tariq saiu a correr, gritando em tailandês e num dialeto que Anya não compreendeu totalmente, mas a dor e a frustração eram universais. Os homens riram, um som áspero e cruel, antes de dobrarem a esquina e desaparecerem na escuridão das vielas. Anya sentiu o coração disparar. Não era a primeira vez, mas ver a destruição tão de perto, a angústia no rosto do Sr. Tariq, acendeu algo dentro dela. Não mais apenas medo, era uma determinação fria. Eles não podiam continuar a fazer isto. Alguém tinha que fazer alguma coisa. E talvez, apenas talvez, essa pessoa pudesse ser ela. Ela não tinha músculos nem treinamento de combate, mas tinha olhos atentos, uma mente curiosa e um desejo ardente de proteger o seu lar. Pegou no telemóvel, a câmera parecendo pesada na sua mão trêmula. Tirou uma foto da montra partida, depois outra na direção para onde os homens tinham fugido. Era um começo pequeno, talvez inútil, mas era um começo. Current Part Characters 2500, Total Characters 2500. Os dias que se seguiram foram preenchidos por uma vigilância silenciosa. Anya continuou com a sua rotina diária, o trabalho a tempo parcial numa pequena galeria de arte, as visitas ao mercado, os momentos de desenho, mas agora os seus sentidos estavam aguçados. Os seus olhos varriam as ruas, procurando rostos que não pertenciam, padrões de comportamento suspeitos. Ela notava os carros que passavam lentamente pelo bairro, os homens que se agrupavam nas esquinas, os olhares que pareciam avaliá-la ou ignorá-la com desprezo. Com o telemóvel sempre à mão, ela começou a documentar discretamente o que via. Uma foto de um carro suspeito com a matrícula desfocada, uma gravação de áudio de uma conversa entre 2 homens sobre limpar a área. Um esboço rápido de um símbolo estranho que viu tatuado no pescoço de um dos homens que intimidou o Sr. Tariq. Ela sentia-se como uma detetive amadora, desajeitada e constantemente assustada, mas a necessidade de entender o que estava a acontecer superava o medo.
A comunidade, embora assustada, não estava completamente paralisada. Havia murmúrios de resistência, reuniões tranquilas em casas de chá onde os vizinhos partilhavam as suas preocupações e tentavam encontrar formas de se apoiar mutuamente. Anya decidiu procurar o Sr. Bunyan. Ele era um ancião respeitado no bairro, um homem sábio com olhos gentis e uma calma presença que inspirava confiança. Tinha uma pequena loja de antiguidades e ervas medicinais, cheia de cheiros a incenso e madeira velha. Anya encontrou-o sentado atrás do balcão, a polir uma estátua de bronze. Explicou-lhe o que tinha visto, o seu medo, a sua determinação em fazer algo. Mostrou-lhe as fotos e os esboços no seu telemóvel e caderno. O Sr. Bunyan ouviu pacientemente, a sua expressão séria. Anya, disse ele, a sua voz suave mas firme, o medo é uma sombra longa. Estes homens querem que tenhamos medo. O medo torna-nos pequenos, fáceis de esmagar. Ele pegou na mão de Anya, que tremia ligeiramente. Mas a coragem não é a ausência de medo, minha querida. É agir apesar dele. O que estás a fazer é perigoso, mas é importante. Quem são eles, Sr. Bunyan? E por que estão a fazer isto? Perguntou Anya. O ancião suspirou. Há muito tempo que há quem não goste de nós aqui. Quem nos veja como forasteiros, mesmo que tenhamos nascido nesta terra. Mas isto é diferente. Há dinheiro por trás disto. Grandes planos. Alguém poderoso quer esta terra e quer livrar-se de nós. Alguém poderoso, murmurou Anya. O nome Sompong veio-lhe à mente. Sompong era um empresário rico e influente, conhecido pelos seus projetos de desenvolvimento em grande escala. Ele tinha uma reputação de ser implacável. Havia rumores de que ele tinha os olhos postos naquela área para um novo empreendimento de luxo. Sompong, arriscou Anya. O Sr. Bunyan não confirmou nem negou diretamente, mas a forma como os seus olhos se estreitaram disse o suficiente. O poder dele alcança longe, Anya. Ele tem amigos em lugares altos e homens que fazem o seu trabalho sujo. Mas o que podemos fazer? Não temos dinheiro, não temos poder, disse Anya, sentindo um pouco da sua determinação inicial esvair-se perante a escala do problema. Não temos o dinheiro deles, nem a força bruta deles, concordou o Sr. Bunyan. Mas temos olhos, temos ouvidos e temos a verdade. A verdade é uma arma poderosa, Anya, mas precisa de ser vista, precisa de ser ouvida. Ele olhou para os esboços de Anya. Tu vês as coisas, Anya. Vês os detalhes que outros perdem. E a tua arte, ela fala. Talvez haja outra forma de fazer a verdade ser vista. O Sr. Bunyan pensou por um momento. Depois o seu rosto iluminou-se ligeiramente. Conheço um jovem, Lek. É jornalista. Idealista. Ainda acredita que a verdade pode mudar as coisas. Talvez ele possa ajudar-te. Ele sabe como encontrar informações e como fazê-las chegar às pessoas. Ele escreveu um nome e um número de telemóvel num pequeno pedaço de papel e entregou-o a Anya. Tem cuidado, Anya. Não estás sozinha, mas este caminho é perigoso. Anya hesitou antes de ligar para Lek. A ideia de envolver outra pessoa, especialmente um jornalista, parecia arriscada. Mas o Sr. Bunyan confiava nele, e Anya sabia que não podia fazer isto sozinha. Marcaram um encontro num café movimentado no centro da cidade, um local neutro onde ela se sentiria menos exposta. Lek era mais jovem do que Anya esperava, talvez com a mesma idade, mas com uma energia inquieta e olhos curiosos que pareciam ver tudo. Ele ouviu atentamente enquanto Anya recontava os incidentes no bairro, a sua voz inicialmente trêmula, mas ganhando firmeza à medida que falava da injustiça e do medo. Mostrou-lhe as suas fotos e gravações. Lek examinou o material, os seus olhos percorrendo as imagens da montra partida, os rostos dos homens suspeitos, embora desfocados. Isto é sério, Anya, disse ele, a sua voz baixa. Não é apenas vandalismo. Parece organizado. O Sr. Bunyan acha que é por causa de alguém poderoso. Alguém que quer a nossa terra. Talvez Sompong, disse Anya. Lek franziu a testa. Sompong, ele é um tubarão. Está envolvido em muitos projetos grandes. E sim, há rumores de que ele não se importa de pisar quem estiver no caminho. Mas ligar isto a ele. Preciso de mais do que fotos de alguns capangas e rumores de bairro. Eu sei, disse Anya, sentindo um nó na garganta. Mas o que mais posso fazer? Tenho medo, Lek. Temos todos medo. Mas não quero fugir. Esta é a minha casa. Lek viu a determinação nos olhos de Anya, a vulnerabilidade misturada com uma força silenciosa. Ele era jornalista, porque acreditava em dar voz aos que não a tinham. E Anya, uma jovem mulher negra numa cidade que muitas vezes a tornava invisível ao alvo, definitivamente não tinha voz nos corredores do poder. Ok, Anya, disse ele, fechando o caderno onde estava a tomar notas. Vou ajudar-te.
Mas temos que ser cuidadosos. Sompong tem olhos e ouvidos por todo o lado, e ele não joga limpo. Começaram a trabalhar juntos. Lek usou os seus contactos no mundo do jornalismo e da burocracia para tentar encontrar ligações entre Sompong e as empresas que estavam a tentar comprar propriedades no bairro. Anya continuou a ser os olhos no terreno. Ela passava horas a observar, a anotar matrículas, a seguir os movimentos dos capangas, sempre mantendo uma distância segura. Usava a sua arte como disfarce, sentando-se num café ou num canto do mercado a desenhar, enquanto na verdade estava a observar e a registar tudo. Uma tarde, Anya viu um dos homens carecas e tatuados a entrar num prédio de escritórios no centro da cidade, não muito longe de um dos arranha-céus que pertenciam a Sompong. Ela tirou uma foto do prédio e enviou a Lek. Este prédio pertence a uma das empresas de fachada de Sompong, respondeu Lek mais tarde. Provavelmente onde os seus negócios menos oficiais são tratados. Pode haver algo lá. A ideia de entrar naquele prédio parecia insana. Anya não era uma espiã. Era uma artista, mas a determinação dela tinha crescido, alimentada pela raiva e pela urgência da situação. Precisamos de entrar lá, disse ela a Lek. Lek hesitou. Anya, isso é muito arriscado. É o território deles. Não podemos simplesmente arrombar. Não vamos arrombar, disse Anya. Vamos pensar. O que é que eles têm lá que os ligue aos ataques? Documentos? Computadores? A investigação tornou-se mais focada. Eles precisavam de evidências concretas que ligassem Sompong diretamente aos ataques no bairro e aos planos de expulsão. Evidências que a polícia não pudesse ignorar, mesmo que Sompong tivesse influência. Lek, com os seus contactos, conseguiu obter informações sobre o esquema de segurança do prédio e os horários dos funcionários. Não era fácil, mas ele tinha uma certa habilidade para encontrar as brechas. Decidiram que a melhor oportunidade seria durante a noite, quando o prédio estivesse quase vazio. Mas como entrariam? E mais importante, como encontrariam o que precisavam sem serem apanhados? Anya teve uma ideia. Não era uma ideia de combate ou de arrombamento, mas uma ideia que usava a sua própria invisibilidade e capacidade de observação. Ela tinha notado que os capangas, embora intimidadores, eram também complacentes. Eles esperavam que as pessoas tivessem medo deles, que se encolhessem. Eles não esperavam ser observados de perto, nem ser enganados por alguém que consideravam indesejável. Eu posso entrar, disse Anya a Lek, não como ladra, como faxineira, ou talvez entregadora de comida atrasada, algo que me permita estar lá sem parecer uma ameaça. Lek achou a ideia perigosa, mas reconheceu que poderia funcionar. A aparência de Anya, que a tornava um alvo lá fora, dentro daquele prédio de escritórios de luxo, poderia torná-la invisível de outra forma. Ninguém esperaria que uma mulher negra e modesta estivesse ali com outra intenção que não fosse servir. Conseguiram um uniforme de faxineira e um crachá falsificado. Anya praticou a caminhar com uma postura cansada, a evitar o contato visual, a parecer que pertencia àquele ambiente de trabalho noturno e monótono. O medo era uma pedra no seu estômago, mas a imagem do rosto do senhor Tariq e o pensamento de outros a sofrerem dava-lhe força. Na noite marcada, Lek deixou-a a alguns quarteirões do prédio. Anya caminhou o resto do caminho, o uniforme a picar a sua pele no calor úmido. Entrou no prédio, o seu coração a bater descontroladamente. O segurança na recepção mal olhou para ela, acenando-lhe para passar. Ela subiu no elevador, sentindo-se como uma impostora em cada andar que subia. O andar indicado por Lek era onde as empresas de fachada de Sompong estavam registadas. O corredor estava escuro e silencioso. Anya começou a limpar, passando o espanador pelo chão, mas os seus olhos estavam fixos nas portas dos escritórios. Ela procurava o escritório principal, onde Lek suspeitava que os arquivos mais importantes estivessem guardados. Finalmente, encontrou uma porta com uma placa discreta que correspondia a uma das empresas. A porta estava trancada. Anya sentiu o desespero. Como entraria? Lek tinha lhe dado algumas ferramentas básicas, mas ela não era especialista em arrombamento. Lembrou-se de algo que o Sr. Bunyan lhe disse. Observa os detalhes que outros perdem. Ela olhou para a fechadura, para a moldura da porta, para o chão. Notou uma pequena rachadura na moldura, perto da fechadura. E então viu. Uma pequena chave, quase escondida sob o tapete de boas-vindas em frente à porta, como se tivesse caído e sido empurrada para lá. Era uma chave simples, não uma chave mestra. Anya sentiu uma onda de adrenalina e descrença.
Era possível que tivessem sido tão descuidados? Ou era uma armadilha? O medo voltou, a sua garganta apertou. Mas a imagem do seu bairro, da sua comunidade, deu-lhe coragem. Pegou na chave com as mãos trêmulas e inseriu-a na fechadura. Rodou. Um clique suave. A porta abriu-se. O escritório estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha do corredor. Anya entrou, fechando a porta silenciosamente atrás de si. O cheiro era de ar-condicionado frio, papel e um perfume masculino caro. Ela acendeu a lanterna pequena que Leque lhe tinha dado, movendo o feixe de luz pelo espaço. Era um escritório luxuoso, com uma grande secretária de madeira escura, cadeiras de couro e estandes de livros e objetos decorativos. Onde estariam os arquivos? Ela não sabia por onde começar. Lembrou-se da sua tarefa original, limpar. Tentou manter a aparência, passando o espanador nas superfícies, enquanto seus olhos procuravam freneticamente. Abriu gavetas da secretária, encontrando apenas canetas, papelaria e artigos de escritório. O pânico começou a instalar-se. E se não houvesse nada aqui? E se ela fosse apanhada por nada? Concentra-te, disse a si mesma. O que é que o Sr. Bunyan disse? Vê os detalhes. Onde é que alguém esconderia algo importante num lugar assim? Não na secretária óbvia. Talvez. Ela olhou para as estantes, livros caros, estatuetas. Ela passou a mão por trás dos livros, sentindo a parede. Nada. Desviou o olhar e notou um grande quadro numa das paredes, uma paisagem abstrata. Parecia pesado. E se estivesse a esconder alguma coisa? Com cuidado, Anya empurrou o quadro. Estava preso. Ela tentou com mais força, mas não se mexia. Desapontada, virou-se, mas ao fazê-lo, a sua lanterna incidiu sobre um pequeno ponto na parede, perto do chão, quase invisível contra o papel de parede texturizado. Parecia um botão. Ela ajoelhou-se, o coração a bater na garganta. Pressionou o botão. Um clique suave ecoou no silêncio do escritório. O quadro na parede afastou-se lentamente, revelando um cofre embutido na parede. Anya sentiu uma mistura de excitação e terror. Um cofre. Era ali que as coisas importantes estariam. Mas como o abriria? Ela não tinha ferramentas para isso. Leque não tinha previsto um cofre. O plano era encontrar documentos ou um computador. Este era um obstáculo inesperado. Ela olhou para o cofre e depois para a secretária. Havia um portátil fechado em cima dela. Talvez houvesse algo no portátil. Ela tentou ligar o portátil. Estava protegido por palavra-passe, obviamente. Anya sentou-se na cadeira de couro, sentindo o peso da situação. Estava no covil do inimigo, com um cofre que não conseguia abrir e um portátil bloqueado. O medo ameaçou esmagá-la. E se alguém aparecesse? E se o segurança fizesse uma ronda extra? Respirou fundo, tentando acalmar os nervos. O que faria Jason ou Jordan? A história sobre os gêmeos ex-militares que lutavam contra o crime organizado tinha circulado online por um tempo. Eles eram fortes, treinados. Ela não era assim, mas eles usavam a inteligência e a sincronia. A sua força estava na sua união. A força de Anya estava na sua perspicácia e na sua capacidade de se tornar invisível. Ela olhou para o cofre novamente. Havia um teclado numérico. Precisava de um código. Onde encontraria um código naquele escritório? Os seus olhos varreram a secretária novamente. Papéis, canetas, um bloco de notas. Ela pegou no bloco de notas. As páginas superiores estavam em branco, mas havia marcas de pressão nas folhas de baixo. Pessoas muitas vezes escreviam códigos ou números importantes em blocos de notas, pressionando com tanta força que as marcas ficavam na página seguinte. Com cuidado, Anya pegou num lápis e esfregou de lado sobre a página. As marcas tênues começaram a aparecer. Eram números. Uma sequência de números. Era o código do cofre. Era demasiado fácil, mas valia a pena tentar. Com as mãos a tremer, ela digitou a sequência no teclado numérico do cofre. O cofre emitiu um bip, um clique. A porta começou a abrir-se. Lá dentro não havia barras de ouro ou joias. Havia pastas de documentos e alguns discos rígidos externos. Anya pegou numa pasta ao acaso. Continha mapas do bairro marcados com diferentes cores e números. Havia também listas de nomes de famílias que viviam lá, incluindo o nome do Sr. Tariq. E o nome da família de Anya. Ao lado de alguns nomes havia notas como recusou vender, resistente, alvo. O nó no estômago de Anya apertou. Isto era a prova. Prova de que não era aleatório, era planeado. E eles eram os alvos. Ela pegou nos discos rígidos e noutras pastas que pareciam importantes, aquelas com títulos como aquisições, custos operacionais, segurança. Não tinha tempo para ler tudo, mas precisava de levar o máximo de evidências possível. Enquanto estava a fechar o cofre, ouviu um som.
Passos no corredor. Não eram os passos arrastados de um faxineiro. Eram passos firmes e rápidos. Alguém estava a vir. O pânico tomou conta dela. Ela fechou o cofre apressadamente e empurrou o quadro de volta para o lugar. Escondeu as pastas e os discos rígidos dentro do uniforme de faxineira, por baixo do avental. O seu coração batia tão forte que ela tinha certeza que quem quer que estivesse lá fora conseguiria ouvi-lo. Ela correu para a secretária, apanhou o espanador. Tentou assumir a postura de faxineira ocupada, mas as suas mãos tremiam incontrolavelmente. A porta do escritório abriu-se. Um dos capangas que ela tinha visto no bairro estava parado na entrada, com uma expressão de desconfiança. Ele olhou para Anya, os seus olhos percorrendo-a de cima a baixo. — O que estás a fazer aqui? Perguntou ele em tailandês, a sua voz rouca. — A limpar, senhor, respondeu Anya, tentando manter a sua voz calma, mas falhando miseravelmente. Ele deu um passo para dentro do escritório, os seus olhos examinando a sala. — Parece que já acabaste. Podes ir. — Sim, senhor, disse Anya, tentando passar por ele. Mas ele não se moveu. Continuou a olhar para ela, a sua expressão a tornar-se mais suspeita. — Espera, disse ele. Eu já te vi antes. No bairro. Tu és uma daquelas. Ele não terminou a frase, mas o desprezo nos seus olhos era claro. Anya sentiu o terror gelado a subir pela sua espinha. Ele reconheceu-a. Ela estava tramada. — Não sei do que está a falar, senhor, disse ela, tentando parecer confusa. Ele deu um passo mais perto, o seu olhar fixo nela. — Não sejas estúpida. Eu sei quem tu és. O que estavas a fazer aqui? Ele esticou a mão para o avental dela. Anya reagiu por instinto, não com força física, mas com agilidade e desespero. Ela desviou-se do seu toque, atirou o espanador para o chão e correu para a porta. O capanga foi apanhado de surpresa por um segundo, mas recuperou rapidamente. — Parem-na! Ouviu-o gritar para alguém no corredor. Anya correu pelo corredor escuro, o som dos seus próprios passos e dos passos pesados atrás dela ecoando. Ela tinha as evidências, mas agora precisava de sair dali viva. Correu em direção aos elevadores, pressionando o botão repetidamente. Os passos atrás dela aproximavam-se. Ela ouviu mais vozes, mais capangas a juntarem-se à perseguição. O elevador parecia demorar uma eternidade a chegar. Olhou para trás e viu 3 homens a correrem pelo corredor, as suas silhuetas escuras contra a luz fraca. Anya sabia que não conseguiria chegar ao elevador a tempo. Precisava de um plano. Lembrou-se do mapa do prédio que Leck lhe tinha mostrado. Havia escadas de emergência. Onde ficavam? Ela virou-se bruscamente, correu na direção oposta, procurando a sinalização para as escadas. Os capangas gritaram atrás dela. Encontrou uma porta com um letreiro verde de saída de emergência. Abriu-a e mergulhou na escuridão das escadas. A porta bateu ruidosamente atrás dela. Desceu as escadas a correr, 2 degraus de cada vez, o coração a martelar contra as costelas. Os sons da perseguição diminuíram ligeiramente, mas ela sabia que eles a seguiriam. As pastas e os discos rígidos dentro do seu uniforme batiam contra o seu corpo. Andar após andar, ela descia, os músculos das pernas a arderem. Ouviu os capangas a entrarem nas escadas, os seus passos pesados e apressados a ecoarem na caixa de escadas. Eles estavam a descer mais rápido do que ela. Anya precisava de uma distração, algo para atrasá-los. Ela parou por um segundo, ofegante. Lembrou-se de um extintor de incêndio na parede do andar onde estava. Uma ideia arriscada, mas talvez funcionasse. Correu de volta para a porta do andar. Abriu-a ligeiramente para espreitar. Os capangas estavam a descer no andar acima. Ela agarrou o extintor. Era pesado. Abriu a porta da escada e apontou o extintor para cima, para o vão da escada. Pressionou a alavanca. Uma nuvem de pó químico branco explodiu, enchendo a caixa de escadas. Anya tossiu, mas ouviu os gritos e as tosses dos capangas lá em cima, apanhados pela nuvem. Era apenas um atraso temporário, mas deu-lhe alguns segundos preciosos. Ela voltou para as escadas e desceu novamente, mais rápido agora. Precisava de chegar ao rés do chão, mas como sairia do prédio com eles à sua procura? O segurança da recepção provavelmente já tinha sido alertado. Chegou ao rés do chão, abriu a porta das escadas ligeiramente. Viu o segurança a falar ao rádio, olhando nervosamente para a porta principal. Os capangas estavam a descer as escadas, ainda a tossir. Anya olhou em volta. Havia uma porta de serviço perto das escadas, provavelmente para a área de carga ou contentores de lixo. Era a sua única hipótese. Correu para a porta de serviço, rezando para que não estivesse trancada. Puxou a maçaneta. Cedeu. Mergulhou para dentro, fechando a porta atrás de si.
Estava numa área escura e mal cheirosa, cheia de contentores de lixo. O ar era abafado e pesado. Ouviu os capangas a saírem das escadas, a gritarem o seu nome. Eles estavam no rés do chão. Ela tinha que sair dali. Com as mãos sujas e o coração a mil, Anya começou a rastejar entre os contentores, procurando uma saída. Viu uma porta nos fundos, provavelmente para a rua. Rastejou até à porta, levantou-se com dificuldade. Abriu a porta uma fresta. Estava numa ruela escura, cheia de lixo e ratos. Mas era a rua. Liberdade. Saiu para a ruela, respirando o ar noturno, mesmo que sujo. Começou a andar rapidamente, tentando misturar-se nas sombras, a afastar-se do prédio de escritórios o mais rápido possível. Tinha conseguido. Tinha as evidências. Anya andou por quarteirões. O uniforme de faxineira sujo e rasgado. O corpo a doer da corrida e do medo. Não se atreveu a ligar para Lek de imediato, temendo que o seu telemóvel pudesse ser rastreado. Escondeu-se num pequeno santuário de rua, sentando-se no chão frio de azulejos, tentando recuperar o fôlego e acalmar o coração. As pastas e os discos rígidos estavam seguros, pressionados contra o seu corpo. Quando sentiu que era seguro, ligou para Lek. A sua voz estava embargada pela emoção e exaustão. Eu consegui, Lek, sussurrou ela. Eu tenho as coisas, mas eles viram-me, eu tive que fugir. Lek ficou aliviado por saber que ela estava segura, mas a sua voz estava tensa. Eles sabem quem és agora, Anya. É perigoso. Onde estás? Anya deu-lhe a sua localização. Lek disse que viria buscá-la. Esperou, cada sombra parecendo um capanga, cada som parecendo passos a aproximar-se. Lek chegou num carro discreto. Anya entrou rapidamente, sentindo-se um pouco mais segura, mas ainda trêmula. Entregou-lhe as pastas e os discos rígidos. Isto é tudo? Perguntou Lek, examinando o material. Acho que sim. Mapas, nomes, planos e discos rígidos. Espero que haja mais lá dentro, disse Anya. Lek assentiu, a sua expressão séria. Isto é grande, Anya. Se isto ligar Sompong aos ataques, isto pode derrubá-lo, mas ele não vai deixar isto acontecer. Ele vai vir atrás de nós. Eu sei, disse Anya, o medo voltando. Mas agora temos a verdade. O senhor Banyan disse que a verdade é uma arma. E é, concordou Lek. Mas precisamos de a usar com cuidado. Precisamos de a tornar pública de uma forma que ele não consiga abafar. Não podemos ir à polícia de imediato. Ele tem influência lá dentro. Passaram as horas seguintes num esconderijo seguro que Lek tinha arranjado, um pequeno estúdio emprestado por um amigo artista. Lek começou a examinar o conteúdo dos discos rígidos, enquanto Anya tentava limpar-se e recuperar. Os ficheiros estavam encriptados, mas Lek tinha amigos que podiam ajudar. Demorou horas, mas finalmente Lek conseguiu aceder aos ficheiros. O que encontraram era pior do que imaginavam. E-mails entre Sompong e os líderes dos capangas, dando ordens diretas para intimidar e atacar os moradores. Registros financeiros que mostravam pagamentos para os ataques. Planos detalhados para a reurbanização do bairro, com prazos para a desocupação forçada. E o mais perturbador, comunicações onde Sompong se referia aos moradores de pele escura com termos depreciativos e cheios de ódio, falando sobre limpar a mancha e restaurar a pureza da cidade. Anya ouvia Lek a ler as passagens, sentindo uma mistura de náusea e raiva fria. Não era apenas ganância, era ódio puro e organizado. Sompong não era apenas um empresário implacável, era um supremacista que usava o seu poder para oprimir. Temos tudo, disse Lek, olhando para Anya, os seus olhos brilhando com uma mistura de indignação e determinação. Isto é irrefutável, mas temos que o divulgar agora, antes que Sompong saiba que temos isto e consiga silenciar-nos. Decidiram organizar uma coletiva de imprensa clandestina. Lek contactou os jornalistas mais confiáveis que conhecia, aqueles que não tinham medo de desafiar o poder. Anya contactou o Sr. Banyan, pedindo-lhe para reunir os líderes da comunidade e os moradores afetados que tivessem coragem de testemunhar. O plano era apresentar as evidências e os testemunhos simultaneamente, criando uma onda de publicidade que Sompong não conseguiria controlar. A tensão era insuportável. Sabiam que Sompong estaria à sua procura. Cada toque no telemóvel, cada carro a passar na rua, cada sombra parecia uma ameaça. A coletiva de imprensa foi marcada para a manhã seguinte, num local discreto. A sala dos fundos de uma livraria independente, cujo dono era um ativista. Anya passou a noite em claro, o corpo a tremer de exaustão e nervosismo. Lek estava a finalizar os documentos, a preparar as cópias das evidências para distribuir aos jornalistas. Poucas horas antes da coletiva, o telemóvel de Lek tocou. Era um dos seus contactos na polícia, um oficial honesto que ele confiava.
A voz do oficial estava urgente. Lek, tens que sair daí. Agora. Sompong sabe que estás a investigar. Ele sabe que tens algo. Há homens dele à tua procura. E parece que ele tem alguém dentro da esquadra que o avisou. Lek e Anya trocaram um olhar aterrorizado. Sompong sabia. E ele estava a mover-se rápido. Eles estão a vir para cá? Perguntou Lek. Não sei para onde vais, mas eles sabem que estás com a rapariga do bairro. Os homens dele estão a varrer a cidade. Têm caras dela. Cuidado, Lek, disse o oficial antes de desligar. Não podiam ir para a livraria. Era demasiado arriscado. Sompong chegaria lá primeiro. Precisavam de um novo plano. Rápido. Temos que divulgar isto agora, disse Anya, a sua voz firme apesar do medo. Não podemos esperar pela coletiva. Temos que publicá-lo online, enviar para todos os contactos que tens. Agora. Lek assentiu. Era a única forma. A internet era a única coisa que Sompong não conseguia controlar completamente, pelo menos não de imediato. Enquanto Lek preparava os ficheiros para upload e escrevia um pequeno resumo para acompanhar, Anya sentiu a sua mente a correr. Onde podiam ir? Onde estariam seguros o suficiente para fazer o upload e garantir que a informação se espalhasse? O bairro. O seu bairro. Era o último lugar onde Sompong esperaria que eles fossem, depois de ela ter fugido do prédio dele. Era perigoso, sim, mas era o único lugar onde ela conhecia cada viela, cada esconderijo, e a sua comunidade estava lá. Talvez pudessem ajudar. Vamos para o bairro, disse Anya. O quê? Anya, é onde eles estão a operar, exclamou Lek. Eles esperam que eu fuja para longe, não para casa. Além disso, se formos apanhados, quero estar na minha casa. E se conseguirmos chegar ao Sr. Banyan, talvez ele possa ajudar-nos. Lek hesitou, mas viu a determinação nos olhos de Anya. Ela estava certa. Era um risco, mas talvez fosse o risco certo. Pegaram nos portáteis, discos rígidos e saíram do estúdio. O caminho de volta para o bairro foi tenso. Eles tentaram apanhar um táxi, mas Lek sentiu que estavam a ser observados. Desistiram do táxi e começaram a andar a pé, misturando-se nas multidões, usando as vielas e os mercados como cobertura. Anya usou o seu conhecimento da cidade para os guiar, levando-os por caminhos que Lek nunca teria conhecido. Chegaram ao bairro pouco antes do amanhecer. As ruas estavam quase vazias, apenas alguns vendedores a montarem as suas bancas. O ar estava mais fresco, com o cheiro da manhã a misturar-se com os odores noturnos. Foram diretamente para a loja do Sr. Banyan. A porta estava trancada, mas Anya bateu de uma forma específica, um código que ela tinha aprendido quando era criança. A porta abriu-se uma fresta e o Sr. Banyan espreitou para fora, os seus olhos arregalados de surpresa e alívio. Anya! Lek! Entrem, sussurrou ele puxando-os para dentro. Dentro da loja, o Sr. Banyan fechou a porta à chave. A loja estava escura e silenciosa, cheirando a ervas secas e incenso. Anya e Lek explicaram a situação, a perseguição, as evidências que tinham encontrado, o plano de publicá-las online. Sompong sabe que estamos aqui. Os homens dele podem estar a caminho, disse Lek, ligando o portátil apressadamente. Ele precisava de uma ligação à internet segura e rápida. O Sr. Banyan ouviu, a sua expressão séria. Ele subestima-nos. Subestima este bairro. Acham que podem simplesmente entrar e levar o que é nosso. Ele foi para a porta dos fundos da loja, que dava para um pequeno pátio e uma rede de vielas. Temos que estar prontos. Se eles vierem, não os deixaremos entrar facilmente. Enquanto Lek trabalhava no portátil a carregar os ficheiros para uma plataforma segura, o Sr. Banyan chamou discretamente alguns vizinhos de confiança, pessoas que ele sabia que iriam lutar pelo seu lar. Em pouco tempo, um pequeno grupo de homens e mulheres reuniu-se na loja, armados com o que tinham. Varas, facas de cozinha, ferramentas de trabalho. Não eram lutadores treinados, mas eram determinados. Anya sentiu uma onda de emoção ao ver a sua comunidade a unir-se. Ela não estava sozinha. A sua luta era a luta deles. O som de carros a pararem na rua quebrou o silêncio tenso. Vozes ásperas. Eram eles. Os capangas de Sompong. Estão aqui, sussurrou o Sr. Banyan. Lek estava a suar, o indicador de progresso do upload a mover-se lentamente. Quase lá, quase lá. Os capangas batiam na porta da frente da loja, exigindo que abrissem. O Sr. Banyan e os vizinhos barricaram a pôr móveis pesados. Anya olhou para Lek, depois para a porta dos fundos. Lek, tens que sair pela porta dos fundos, disse Anya. Leva o portátil. Tens que terminar o upload. Nós vamos atrasá-los aqui. Não, Anya. Eu não posso deixar-te, disse Lek. Tens que ir. A verdade tem que sair. É mais importante do que nós, insistiu Anya.
O Sr. Banyan colocou a mão no ombro de Leck. Ela está certa, jovem. Leva a verdade. Nós cuidamos disto. Leck hesitou por um momento, depois assentiu, a sua expressão determinada. Pegou no portátil e correu para a porta dos fundos. O Sr. Banyan e alguns vizinhos foram com ele para garantir que ele conseguia entrar na rede de vielas. Anya ficou na loja, junto com o resto do grupo. O barulho na porta da frente aumentava. Eles estavam a tentar arrombá-la. O medo estava lá, mas misturado com uma raiva fria e uma determinação férrea. Ela pegou numa vara que alguém lhe deu. Não sabia como usá-la, mas não ia ficar parada. A porta da frente começou a ceder. Rachaduras apareceram na madeira. Os capangas gritavam ameaças. Pelo bairro, gritou um dos vizinhos. Pela nossa casa, respondeu outro. Anya sentiu uma força a subir dentro dela. Não era a força dos músculos, mas a força da convicção. Eles podiam quebrar a porta, podiam tentar intimidá-los, mas não podiam quebrar o seu espírito. A porta cedeu com um estrondo. Os capangas invadiram a loja, os seus rostos contorcidos pela raiva. Mas foram recebidos não por vítimas aterrorizadas, mas por homens e mulheres comuns, armados com o que tinham, defendendo o seu lar. A luta não era elegante, era desesperada e caótica. Anya balançou a sua vara desajeitadamente, mais para manter os capangas à distância do que para atacar. O seu foco estava em sobreviver, em dar tempo a Leck. Lá fora, nas vielas, Leck corria, procurando um sinal de internet forte o suficiente. O portátil na sua mão parecia incrivelmente pesado. Ouviu os sons da luta na loja, o seu coração apertado. Tinha que conseguir. Por Anya, pelo Sr. Banyan, pelo bairro. Encontrou um pequeno pátio tranquilo com um sinal de Wi-Fi de um café próximo. Sentou-se no chão, abriu o portátil. O upload estava a 98%, 99%. De volta à loja, Anya foi empurrada para o chão. Um capanga levantou a mão para atingir. Ela fechou os olhos esperando o golpe. Mas o golpe nunca veio. Current Part Characters, 3017 Total Characters, 2586. Em vez disso, ouviu um grito de surpresa e dor. Abriu os olhos. O capanga estava no chão e o Sr. Banyan estava de pé sobre ele com uma expressão feroz que Anya nunca tinha visto antes, segurando a sua vara com firmeza. Não toques nela, rosnou o Sr. Banyan. A luta continuou, mas de repente o som de sirenes começou a ecoar ao longe. Primeiro uma, depois duas, depois muitas. A polícia estava a chegar. Os capangas de Sompong hesitaram. Eles eram brutais, mas não queriam ser apanhados pela polícia, especialmente com evidências ligando-os a Sompong. O líder deles gritou uma ordem e eles começaram a recuar, arrastando seus feridos. Deixaram a loja num estado de caos. Móveis partidos, mercadorias espalhadas, o chão sujo. Mas a comunidade estava de pé, ferida, mas não quebrada. A polícia entrou na loja, liderada pelo oficial que tinha avisado Leck. Ele olhou em volta, a sua expressão chocada. Onde está Leck? Perguntou ele a Anya. Ele saiu para publicar as evidências, disse Anya, ainda a tremer. Nesse momento, o telemóvel do oficial tocou. Ele atendeu, ouviu por um momento, e depois um sorriso lento e aliviado apareceu no seu rosto. Conseguimos, disse ele, desligando. A reportagem saiu. Todas as evidências. Está a espalhar-se como fogo. O nome de Sompong está por todo o lado. Há ordens para detê-lo. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a loja. Tinham conseguido. Horas depois, o sol nascia sobre Bangkok. Anya estava sentada na sua varanda, limpa e com as feridas superficiais tratadas. O bairro ainda estava agitado pela noite, mas havia uma sensação diferente no ar. Uma sensação de vitória, frágil, mas real. As notícias da queda de Sompong estavam a dominar todos os canais. As evidências eram esmagadoras. A sua reputação estava arruinada, o seu império a desmoronar-se. A polícia tinha-o detido na sua penthouse de luxo. Leck apareceu na varanda de Anya, exausto, mas radiante. Conseguimos, Anya, disse ele. Obrigado a ti, a tua coragem, a tua comunidade. Anya sorriu, sentindo as lágrimas nos olhos. Obrigado a ti, Leck. E ao Sr. Banyan, e a todos. Eu não fiz isto sozinha. Ela pegou no seu caderno de desenhos. Olhou para as páginas, para os esboços do seu bairro, dos rostos das pessoas que ela amava. A sombra do medo ainda estava lá em algumas linhas, mas agora havia também linhas de força, de resiliência, de esperança. O Sr. Banyan sentou-se ao lado dela. Um homem caiu, disse ele, a sua voz suave. Mas o ódio, a ganância, eles não desaparecem apenas porque um homem é preso. Eu sei, disse Anya. A luta não acabou. Não, concordou o Sr. Banyan. Mas agora sabemos que podemos lutar. E sabemos que